Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos dar continuidade a estudar a cinemática do corpo rígido, né? Nas primeiras videoaulas sobre esse tema, a gente viu como relacionar a velocidade angular do nosso corpo rígido com a velocidade de algum ponto dele, né? Aí depois a gente viu como a gente conseguia analisar o movimento como movimento absoluto, que não é nada óbvio, né? Que você pega um ponto, relaciona a uma linha, esse ponto translada, a linha rotaciona, a geometria do problema faz com que você consiga correlacionar velocidade, velocidade angular, aceleração angular. E depois a gente viu o movimento relativo com foco na velocidade, né? A gente viu que se eu conheço a velocidade de um ponto do meu corpo rígido, seja ela, eu conheço a coordenada vetorial dela e da intensidade, a gente consegue relacionar qualquer outro ponto pertencente ao corpo rígido, desde que a gente saiba, por exemplo, a velocidade angular do corpo. Também, se a gente conhece a velocidade de dois pontos, a gente consegue relacionar e encontrar a velocidade angular. Tá? Então, nesse vídeo agora e no próximo, a gente vai ver algumas coisinhas a mais. No vídeo de agora, nós vamos conhecer o conceito de centro instantâneo de velocidade nula. Tá? A gente vai ver que se tiver um ponto onde que eu conheça, eu sei que naquele ponto a velocidade é zero, as minhas contas ficam muito mais fáceis. A questão é o desafio de encontrar esse ponto, porque as equações da velocidade que a gente já viu funcionam sempre. Né? Então você vai ter que aprender a encontrar esse ponto para ver o seguinte: eu tenho um problema e vejo assim, olha, é mais fácil eu usar a equação da velocidade relativa. É mais fácil, mais rápido eu achar o centro instantâneo de velocidade nula. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Essa primeira vídeo aula, a gente não vai trazer nada de novo, é só um método diferente no qual você já tem uma ferramenta para resolver, só que você acaba, para algumas situações, resolvendo de maneira bem mais rápida. Tá? Depois, na próxima videoaula, a gente vai ver o movimento relativo no conceito de aceleração. Se eu tenho aceleração num ponto, como eu consigo correlacionar com outros pontos, tá? Então vamos para o quadro. Então, vamos lá, né? Centro instantâneo de velocidade nula, tá? Então, o que a gente quer saber? Olha, eu quero saber a velocidade de um certo ponto B qualquer, né? Então, a gente viu na videoaula passada que a gente usa essa equação aqui, né? Eu encontro um ponto A, que eu conheço, e aplico a nossa equação, onde esse ômega é a velocidade angular do corpo, e o R vetor é o B, né, é a posição do ponto B em relação ao ponto A. Então, é um vetor que sai do ponto A e vai até B. Certo? Então, agora vejam. Se eu pego essa equação e eu encontro um lugar onde a minha velocidade A é zero, essa equação aqui ela fica relativamente mais fácil, né? A gente olhar aqui, ó, quando a velocidade lá do ponto A é zero, a nossa equação para a velocidade do ponto B fica simplesmente ômega R de B em relação a A. Então veja que essa é a mesma equação que a gente encontrou quando a gente fazia o movimento em torno, a velocidade de um ponto do movimento de um corpo em torno de um eixo fixo, rotação em torno de um eixo fixo. Né? Quando a gente tinha um objeto rotacionando em torno de um ponto, de um eixo fixo, essa era a equação da velocidade para um ponto qualquer pertencente ao objeto. Qualquer coisa, dá uma voltada lá e dá uma olhada nisso. Então observem que se eu conheço onde está meu ponto A, onde a velocidade é zero, a minha equação fica mais fácil. Né? Por quê? Porque ela fica com um termo a menos. Agora o desafio é encontrar este ponto. Tá? E vejam, e o legal é que este ponto ele não precisa estar no corpo, né? Então vamos lá. Então eu encontro um ponto onde a velocidade é zero, né? Então a gente tem essa equação onde ômega é a velocidade angular e o r de b em relação a é o vetor, opa, aqui está errado, né? O vetor posição de b em relação a, né? Este ponto A escolhido a gente vai chamar de centro instantâneo de velocidade nula. Primeiro,
por que é centro instantâneo e velocidade nula? Porque nós vamos usar este conceito, e agora é bem importante entender. A gente vai usar esse conceito para um corpo rígido que está no movimento no plano geral. Então, observem que o corpo rígido está rotacionando e transladando no plano, certo? Eu digo que em um certo momento eu encontro um ponto onde a velocidade daquele ponto é zero, ou seja, o que significa a velocidade do ponto ser zero naquele momento? Significa que naquele momento o meu corpo está rotacionando em torno daquele ponto. Naquele momento. Mas vejam que centro instantâneo de velocidade nula não quer dizer centro de aceleração nula. Então, aquele ponto que eu digo, olha, tem velocidade zero neste momento, em um momento depois, esse ponto vai mudar de lugar, porque ele não tem aceleração zero. Né? Então, a gente tem que ir buscando aonde que a velocidade é zero no tempo. Tá? Então, esse é o desafio. Por isso que é centro instantâneo, porque naquela fotografia é como se o meu objeto estivesse rotacionando em torno de um ponto qualquer. Então, se o meu objeto está rotacionando em torno de um ponto qualquer, a velocidade daquele ponto é zero. Né? Eu observo que esse ponto não precisa estar nem no corpo. Né? Ele pode estar em qualquer lugar no espaço, porque é um ponto fictício. É assim, olha, nesse momento meu corpo está transladando e rotacionando. Tirei uma foto. Eu olho a foto e digo, olha, está rotacionando e transladando. Mas, neste momento, é como se ele estivesse só rotacionando em torno deste ponto aqui. Eu vou lá e digo, ó, em torno deste ponto aqui. Esse é o centro instantâneo de velocidade nula. No começo, isso pode parecer complexo. Não se preocupe, a gente vai falando um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá, e vai clareando esse conceito, tá certo? Então, vamos lá ao que está aqui no quadro. Né? Então, o ponto A escolhido é o denominado centro instantâneo de velocidade nula. Vejam que, à medida que ocorre o movimento do corpo rígido, o CI, ele muda de local, e por isso que ele é chamado de centro instantâneo. Tá? Então, veja, claro, porque se o CI não muda, quando o CI não muda? Quando o objeto está em rotação em torno de um ponto fixo. E não é esse caso, ele está transladando. Mas em pequenos momentos, as fotografias mostram, olha, neste momento é como se ele estivesse só rotacionando em torno deste ponto. Né? Então, vamos lá. Então, a gente pode escrever, né, que a velocidade do ponto B é igual a ômega, a velocidade angular do corpo, vezes R de B em relação ao CI. Então, a tua origem daquele eixo x' e y' está lá onde está o teu CI. E o teu CI não precisa estar no teu corpo. Né? E aí, o que eu falei para vocês já, né? Então, o ponto B, ele desloca-se momentaneamente uma trajetória circular. Momentaneamente. Né? Porque depois o CI muda de lugar. Aí ele volta momentaneamente a ter uma trajetória circular em relação àquele novo ponto. Aí o CI muda de lugar, porque o teu objeto está deslocando. Né? Então, sempre, momentaneamente, ele está fazendo pequenos movimentos de rotação pura. Né? Bom, obviamente, né, o VB, como que o corpo parece estar rotacionando em torno do CI, né, o VB ele sempre vai ser perpendicular ao vetor RB-CI. Observem aqui no desenho da bicicleta, né, por que a gente não consegue quase visualizar os aros na parte superior aqui da bicicleta? Porque a velocidade é muito maior, então você não consegue resolução. Agora observem, aqui perto do chão você consegue ver ó, um aro aqui, ó, outro aro aqui, né? Por quê? Porque perto do chão você tem uma velocidade muito pequena dos pontos, né? Tanto é que neste ponto, onde está em contato com o chão, a velocidade é zero quando o sistema rola sem deslizar. E olha só que legal, olha só, prestem atenção aqui. Claro, o nosso CI, ele sempre está, com a bicicleta andando, mudando de ponto, mas ele sempre vai estar localizado no contato do pneu com a bicicleta. Então é como o meu pneu está transladando e rotacionando, né? Está transladando nessa direção e rotacionando em torno do corpo dele aqui, né? Uma velocidade angular, mas observe que é como se ele sempre tivesse unicamente rotacionando em torno desse ponto, mas esse ponto está mudando com o tempo. Então, se eu pregar o pneu aqui e arrancar o chão, esse pneu começar a rodar aqui, ó, ele
tem o mesmo comportamento, o pneu, né? Peraí. O pneu rotacionando aqui em torno desse ponto aqui, né? Cai aqui, daí sobe. Tem o mesmo comportamento que o pneu rotacionando e transladando, né? Então são jeitos de encarar. Então aqui o nosso CI está aqui. Por quê? Porque esse ponto aqui, se está rolando sem deslizar, não tem velocidade. Bom, eu imagino que ainda deve estar parecendo meio estranho, né? Porque não é nada muito óbvio. Então vamos ver como localizar o CI, que eu acho que as coisas dão uma clareada. Então vamos lá, localização do CI. Vejam, para eu encontrar o CI, a gente vai ter que ter algumas condições, tá? Então vamos lá. Primeira condição é o seguinte: eu conheço a velocidade do ponto A, tá? Não olhe para o desenho ainda. A gente conhece a velocidade de um ponto A que pertence ao corpo e conhecemos a velocidade angular, tá? E queremos encontrar o CI. O desenho já está mostrando o CI. Mas vamos dizer, o que a gente conhece? A gente conhece essa velocidade. Olha, eu sei que o ponto A tem essa intensidade de velocidade aqui e essa direção. Então, isso nós conhecemos, né? E nós conhecemos que o ômega tem, a velocidade angular tem essa direção, certo? Vamos encontrar o CI. O problema já está dizendo que o CI está aqui, mas esquecem isso. Vamos encontrar o CI. Primeiro, eu sei que o meu RCI ele tem que estar perpendicular à minha velocidade, certo? Porque essa é uma característica quando um objeto está rotacionando em torno de um ponto fixo. E o CI, neste momento, é como se o meu objeto estivesse rotacionando em torno desse ponto, neste momento. Bom, essa distância do RCI, a gente consegue encontrar, se nós conhecemos ômega, né, porque a gente conhece o VA, a gente conhece, o ômega a gente consegue encontrar essa distância. Agora a questão é, essa distância VA sobre ômega, ela está para lá ou está para cá? Observem que nós precisamos não só da intensidade de ômega, a gente precisa da direção de ômega. Então, se ômega está girando para cá, é a mesma coisa que a gente apaga, né? É a mesma coisa que eu prender esse objeto num ponto aqui e o meu objeto girar com velocidade ômega aqui. Então, observem que este movimento super complicado que este corpo em azul está fazendo, ele está transladando e rotacionando neste plano branco aqui, né? No momento que eu fotografei ele, que eu vejo que ele tem uma velocidade, o ponto A do corpo tem uma velocidade aqui, é a mesma coisa como se eu tivesse preso a um ponto fixo aqui e o meu corpo tivesse numa rotação pura. Observem que esse centroide aqui, né? Essa linha verde é as velocidades CI. À medida que o corpo vai andando, o teu CI vai se deslocando, né? Porque se o CI está parado, então quer dizer que ele realmente estava rotacionando em torno do ponto fixo. Então, à medida que o teu corpo vai transladando e rotacionando, o teu CI vai mudando no tempo. Claro, a direção de VA vai mudando e ela sempre vai ter que estar, sempre o quê? Perpendicular, né? Então, sempre vai ter que estar perpendicular, à medida que o A veio daqui para cá, né? Por exemplo. Tá certo? Então, esse é um jeito de encontrar. Então, se você tem a velocidade, quando eu digo ter a velocidade, é ter a direção da velocidade e a intensidade da velocidade. Por que você precisa da intensidade? Para encontrar o RACI. Por que você precisa da direção? Para encontrar a direção vetorial desse R. E você também conhece um ômega. Por que você precisa da intensidade do ômega? Para encontrar o valor de RACI. Por que você precisa saber da orientação do ômega? Para saber se esse valor está para cá ou se este valor está para cá. Por exemplo, se o ômega fosse para cá, aí o nosso CI estaria aqui. Tá? Então, com essas duas informações completas, velocidade, intensidade e direção, e ômega, intensidade e direção, você consegue encontrar o teu CI. Tá, Everton, mas por que eu vou querer encontrar o meu CI? Não. Você tem que entender o seguinte. Imaginem que
o problema te dá esta velocidade e este ômega. E pergunta para vocês, qual é a velocidade do ponto B aqui? Tudo bem? Então vocês podiam recorrer ao que vocês viram no vídeo passado, né? VB igual VA mais ômega vetorial de B em relação a A. Perfeito, e encontrar. Mas vamos dizer que a geometria do problema é tão fácil que você já encontrou esse RCI. E aí você diz, olha, mas é tão fácil encontrar esse RCI aqui, ó. Né? Se você encontra este, ó, o que eu sei? Essa velocidade aqui, ó, vai estar aqui, ó. Esse aqui é VB. Né? Claro, aqui, o que eu sei? Que eu vou pegar um R que vem aqui, né? Que sai daqui e vem até aqui. A velocidade do ponto B tem que ser perpendicular a este R aqui. Por que tem que ser perpendicular? Porque nesse instante é como se todo o corpo tivesse rotacionando em torno desse ponto. Então, mas e se eu quiser saber essa velocidade aqui? Não tem problema, velocidade C. Eu vou pegar aqui um R que vem de lá até aqui, né? E eu sei que isso aqui vai ter que estar perpendicular. Aí encontramos o VC. Então, quem vai te dizer se você vai usar aquela equação VB mais VA, barará, barará, ou se vai usar o CI, vai ser a geometria do problema. Se a geometria está fácil de achar os teus RCI, vale a pena usar o RCI e não ficar usando a equação completa, tá? Vamos para outras situações. Vamos lá. A próxima. Vamos imaginar que você não conhece o ômega, mas você conhece a linha de ação de duas forças não... forças não, né? A linha de ação de duas velocidades não paralelas. A velocidade A e a velocidade B. Então, observe que agora aqui, ó, a gente não conhece o nosso ômega, mas a gente conhece essa velocidade aqui, eu sei que ela está para cá, e a gente conhece essa velocidade B aqui, eu sei que ela está para cá. Certo? Esquece tudo isso aqui, é só o que eu sei. Eu sei a direção dessas duas velocidades. Quero encontrar o CI. Né? Pode ser que estrategicamente, eu quero saber qual é a velocidade de VC. Bom, eu vou encontrar o CI para encontrar a velocidade de VC. Né? Então vamos lá. O que eu vou saber? Bom, o CI é um ponto onde que cada ponto do meu corpo está numa rotação em torno daquele ponto, naquele momento. Então eu sei que, ó, veja, o meu CI vai ter que estar nessa linha tracejada aqui. Vai ter que estar. Por quê? Porque o RBCI ele tem que ser perpendicular ao VB. Eu também sei que o RCI vai ter que estar nessa linha pontilhada aqui. Por quê? Porque se o meu corpo está todo rotacionando em torno do ponto CI, né? Tá aí sempre que é inglês, tá em inglês aqui, mas é o CI, né? O centro instantâneo. Então, a gente sabe que a velocidade tem que estar perpendicular a esse ponto. Então, se eu quero saber, e aonde vai estar o CI? Vai estar onde que as linhas se cruzam, obviamente. Né? Vai estar onde que as linhas se cruzam. Então, observe que se a geometria me diz, eu consigo encontrar pela geometria essa distância e essa distância, a gente consegue encontrar o nosso ômega, né? E daí, fechou. A gente encontra a nossa velocidade angular. Então, por exemplo, onde está a velocidade do ponto C? Olha, eu não sei, mas eu sei que eu vou pegar aqui, ó. Ó, já descobrimos que o ômega tem que estar nessa direção, né? Ó, o VC, com certeza, aqui, ó, o VC vai estar nessa direção aqui. E essa velocidade aqui, do ponto E? Bom, eu vou pegar aqui uma linha que sai lá do ponto do CI. E, opa, ficou torto, né? Que faz 90. Achei o V. E assim por diante. E a gente calcula qualquer velocidade do corpo, né? Então, veja. Se eu tenho... Então, o que eu tenho aqui? Eu não tinha o ômega. Não tinha. Tá? E não tinha os R's. Mas eu tinha essas duas velocidades aqui. Através dessas duas velocidades, eu consigo relacionar, achar, né? Ó, aqui a relação. O VA vai ser o ômega R ACI. O VB vai ser o ômega RBCI. Se eu consigo relacionar este com este, a gente encontra o nosso ômega, encontra tudo. Tá bom?
Bom, e tem um terceiro caso, que a gente conhece as velocidades, mas elas são paralelas, né? Aí esses raios nunca vão se cruzar, certo? Mas o que a gente vê? Observem que aqui vai estar nosso VA, então a nossa linha, nosso CI, vai ter que estar nessa posição aqui. Ó. É o único lugar onde eu vou ter uma velocidade perpendicular aqui e perpendicular aqui. Né? Por que eu preciso conhecer as intensidades? Porque nós vamos pegar a ponta do VB e vamos até a ponta do VA. E faz sentido, né? Quanto pensa que neste momento, não é que o corpo sempre está, neste momento é como se o meu objeto aqui, o nosso corpo rígido azul aqui, estivesse rotacionando em torno deste ponto aqui, como se estivesse fixo aqui. Depois de um segundo, esse cara vai mudar de lugar, mas neste momento é ali. E observem que a velocidade do ponto A é menor que a velocidade do ponto B. Claro, está mais longe. Né? Se a velocidade do ponto A for zero, quer dizer que o CI vai estar aqui. Essa é a ideia do CI. Né? Então a gente consegue relacionar agora, olha só, com a distância entre A e B, a gente consegue relacionar a velocidade, o ômega, né? E aí a gente encontra a relação do CI. Né? Depois a gente vai aplicar isso, e aí eu acho que vai ficar mais claro. Veja que as duas velocidades podem estar na mesma direção, como aqui. Né? Observem que, como o VB está para cá, observe que a dúvida é, o CI está para baixo ou está para cima? Olha, cada vez que o meu corpo está mais próximo do CI, a velocidade vai ser menor, porque no CI a velocidade é quanto? Zero. Né? A gente também consegue correlacionar essa distância entre os pontos, né? Porque essa distância do CI até o RB vai ser RBCI, a distância até RA vai ser RACI, um menos o outro da distância entre os pontos. Tá? Então são métodos da gente encontrar o CI. Tá? E um aviso bem importante, tá? O ponto de centro instantâneo de velocidade nula só pode ser usado no instante considerado. Um segundo depois, o centro instantâneo de velocidade nula vai ser em outro local. Por quê? Porque um centro instantâneo de velocidade nula não é um centro de aceleração nula. Fiquem bem atentos a isso, né? Então veja, teu corpo ele não está rotacionando em torno do ponto fixo, ele está transladando e rotacionando. E você vai encontrando o teu CI à medida que esse corpo vai fazendo esse movimento, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Então esse primeiro exemplo aqui é interessante. Mas antes, eu só queria lembrar, veja, aprender o CI é ótimo, porque pode facilitar a vida. Mas a equação geral da velocidade relativa, que foi vista na última videoaula, ela está valendo e ela funciona igual. Então, às vezes, quem aprende a fazer pelo CI vai fazer exercícios mais rápidos. Se a geometria permite isso. Se a geometria não permite, vai ser às vezes mais difícil de fazer do que fazer pelo método da velocidade relativa considerando pontos no corpo só. Né? Porque o CI ele pode estar em qualquer lugar do espaço, inclusive no corpo. Bom, vamos agora resolver este problema pelo CI, para a gente aprender o CI. Né? Então o bloco D, esse bloco aqui, ó, ele se desloca com uma velocidade de 3 metros por segundo. A gente conhece a direção da velocidade do bloco D, então a gente conhece a direção da velocidade deste pino aqui. Perfeito? Tem que ser 3 metros por segundo na I, porque esse pino sempre está com o bloco D. A barra AB, observem que ela rotaciona em torno de um ponto fixo. Se ela rotaciona em torno do ponto A, a gente sabe que todas as velocidades da barra são o quê? Isso, né? Perpendiculares à barra. Né? É a definição, porque a rotação em torno de um eixo fixo, todos os pedaços aqui estão fazendo trajetórias circulares. Então, a velocidade de todos os pontos, elas são perpendiculares. Inclusive do ponto B. Então, a velocidade do ponto B está bem na reta BD, por coincidência. Porque faz 90 graus. Tá? Então, observe que eu fiz o desenho aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco aqui. Olha só. Então, eu coloquei a velocidade BD nessa direção aqui e a velocidade D nessa direção aqui. Observem que, para eu encontrar o CI,
o que eu preciso? Olha, eu vou passar uma linha reta, que ela tem que ser o quê? Perpendicular com V. Por que eu passei lá para baixo? Eu não sei, pode ser que o meu CI está mais lá para baixo. Outra, se é o CI para a barra amarela, então quer dizer que todos os pontos da barra amarela, nesse instante, estão executando uma rotação pura em relação ao CI. Então, se eu pegar uma reta perpendicular a VB, que por acaso é perpendicular à barra, porque ela está a 90 graus, o que nós vamos chegar? Opa, né? A reta pode vir aqui, ó. Opa, aqui cruzou. Então aqui é o CI. Então se eu quiser saber qual é a velocidade lá do centro da barra, basta eu pegar uma reta aqui e fazer perpendicular, né, a essa barra aqui. Tá? Então qualquer ponto perpendicular não vai dar bem na direção da barra, né, porque ele está virando. Então encontramos o nosso CI. Então encontrando o nosso CI, agora a gente tem que ver se isso vai facilitar, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar um pouco. Apagar aqui, né? Sabia que esse é o risco. Tá. Então vejam, essa distância, ó, essa distância amarela aqui é 0,4. Nós não conhecemos essa distância e nem essa. Porém, aqui nós temos 45. Né? O cosseno de 45 vai ser 0,4 a hipotenusa. Observe que aqui nós temos 90, a nossa hipotenusa vai ser o próprio RDCI. Né? Então, o nosso RDCI a gente consegue encontrar e ele é 0,66 metros. 0,566 metros. Né? 0,566 metros. Observem que, se eu quero saber a velocidade angular é a velocidade D dividido pelo RCI. Né? Por quê? Porque esse meu ponto aqui está rotacionando em torno do ponto CI neste momento. E observem que a gente encontra a velocidade ômega rapidamente. Como seria o outro jeito? O outro jeito seria fazer assim, ó, RB vai ser igual, por exemplo, RD mais ômega BD vetorial R de B em relação a D. Então eu teria que fazer esse R aqui, que não é difícil, mas teria que decompor esse aqui e teria que fazer toda essa conta. Mas não, eu optei por encontrar o CI e a partir do CI encontrar os meus valores. Então observem que através do CI a gente encontra a velocidade angular da barra. Encontrando a velocidade angular da barra, agora a gente consegue encontrar a velocidade do ponto B. Né? Antes disso tinha que encontrar o RBCI, mas daí eu uso a tangente, né? Porque veja que o RBCI vai ser esse outro cateto, então tangente 45 é o oposto, que é o RBCI, dividido por 0,4. Oposto dividido por 0,4. Então a gente encontra o RBCI. Para encontrar o RB agora é o ômega, que é o mesmo ômega RBCI. Pronto, resolvido. Tá? Agora para a peça B, AB, aí essa fica mais fácil, porque essa, o CI dela é um CI permanente, né? O CI é um ponto de velocidade eternamente nula. Por quê? Porque ele está rotacionando em torno do ponto A. E aí fica fácil, né? VB é igual a ômega A RBA. Observe que quando eu fiz em módulo, eu tenho que ver que a minha rotação está nesse sentido aqui, né? Porque o V está para cá, então meu ômega está nesse sentido. Por isso que eu botei essa flechinha aqui. E aí a gente encontra a velocidade angular da peça B, que obviamente, aqui por coincidência, né? Qual é a coincidência? Os 45 e os 90 graus, os ômegas são iguais, mas não precisavam ser. Tá? Então essa é a ideia. A ideia é ter uma ferramenta a mais que, dependendo do problema, em especial quando você tem duas velocidades que elas estão perpendiculares, é fácil de encontrar o RCI e aí é fácil de encontrar qualquer velocidade no corpo. Mas nem sempre encontrar o CI é muito fácil. Né? Vamos lá, mais um probleminha. Tá? Esse diz o seguinte, olha, eu tenho uma roda e ela rola sem deslizar. Né? Então ela não desliza na parte de cima e ela não desliza na parte de baixo. Para ela conseguir rodar sem deslizar nesses dois pedaços,
O único jeito é que o ponto que está em contato com a esteira de cima sempre tenha a mesma velocidade da esteira de cima. E o ponto que está em contato com a esteira de baixo sempre tenha a mesma velocidade da esteira de baixo. Claro que este ponto está mudando o tempo todo, mas é o ponto que está em contato. Esse ponto B, quando ele vai para... quando ele sai, ele sobe lá para lá, vem um novo ponto B, né, que vai estar em velocidade com a esteira. E a mesma coisa, esse ponto A, quando ele vem para cá, vai vir um novo ponto A, e sempre o ponto que está aqui e o ponto que está aqui vão ter a mesma velocidade da esteira, certo? E ele pergunta qual é o ômega, né? Qual é a velocidade angular do cilindro e a velocidade do centro, o centro C, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai lá e escrevemos, né, o que nós conhecemos. Ó, V igual a ômega RACI. Certo? Porque nós queremos encontrar aonde está esse CI. Pergunto para vocês, esse CI, ele está... Para vocês refletirem, de repente vocês dão até uma pausa no vídeo, né? O CI vai estar mais perto de B ou vai estar mais perto de A? Bom, deram a pausa. O CI vai estar mais perto de A. Por quê? Porque o CI é como se o meu objeto estivesse rotacionando em torno de um ponto fixo. Então, se ele está rotacionando em torno de um ponto fixo, quem tem a maior velocidade está mais longe do eixo. Então, como a parte de baixo tem maior velocidade, então ele vai estar mais ponto no CA, tá? Bom, então eu escrevi os dados que a gente tem, né? Então, a velocidade do ponto A vai ser o ômega RACI. Eu não conheço o ômega e não conheço RACI, só a velocidade A. Então, escrevemos e deixamos aí. Não conhecemos. Aí, vamos fazer um VB, mesma coisa. Não conheço o ômega e não conheço o RBCI. Paciência, né? Vamos ver o que tem em comum. Bom, eu sei que o ômega é a velocidade do corpo. Então, o ômega que a gente obteve aqui é o mesmo ômega que a gente obteve aqui. É a velocidade angular do corpo. O que a gente sabe que o nosso CI vai estar aqui dentro, entre esse diâmetro aqui do disco. Então, a gente sabe que se o nosso CI estiver aqui, por exemplo, o valor do RACI mais o RBCI vai dar o diâmetro do disco, né? E é isto que eu fiz aqui. Ó. RACI mais RBCI é 2 vezes 0,125, porque é o diâmetro do disco, e 125 é o raio. Substituir o que nós tínhamos aqui, né? Ó, o RACI é 0,25 ômega, o RBCI é 0,4 ômega, e aí, resolvendo, a gente encontra o nosso ômega. Observe que a gente encontra a intensidade de ômega, e ômega é vetor. Então, eu tenho que colocar a direção. Olha, vejam, como essa parte está vindo para cá e essa parte está vindo para cá, o nosso ômega está no sentido horário. Então, eu vou lá e coloco o meu símbolo do sentido horário, tá? E a letra B, ele pergunta, agora encontra qual a velocidade do centro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa pode estar lá, qual a velocidade do centro, vai lá e faz ômega R. O raio vezes ômega. Encontrei o ômega, agora é o raio. Não, vejam, essa é a velocidade do centro quando, neste ponto aqui, a velocidade é igual a zero. Aí a velocidade do centro é o ômega R. Aqui não. Aqui ou a gente aplica a nossa equação, pega lá o VD igual a velocidade do centro mais ômega vetorial R de D em relação ao centro, né? E aplica tudo e vai dar certo? Vai dar certo. Né? Ou então diz, não, mas espera aí, eu já tenho o CI, né? Aonde está o meu CI? Ó, vejam, o RBCI, então o que eu peguei? Eu peguei este ômega aqui e joguei nesta equação aqui. Aí encontrei o RBCI. Observem que, ó, fazendo aqui rapidão, né? Lembram, aqui está o centro.
lembra que eu falei? O CI está mais perto de B ou mais perto de A, né? Como a velocidade do B é maior, o nosso CI vai estar mais perto de A. O nosso CI vai estar por aqui. Então, veja, para eu encontrar o RCCI, que é a distância deste fulano aqui em relação ao CI, eu vou pegar o RBCI menos o raio. Né? Eu podia ter colocado aqui, né? Eu até vou escrever aqui para ficar mais claro para você. Ah, tá ali, tá. Eu já tinha redesenhado. Né? O RCCI vai ser o RBCI menos o R. Por quê? Porque o CI vai estar lá em cima. Né? Então, encontrando esse R aqui, a velocidade do ponto C vai ser simplesmente ômega, a distância de C do CI, né? 0,75. Bem pequenininha, quase zero. Né? Observe que se a velocidade no ponto A fosse igual a 0,4 metros por segundo, aonde estava o CI? Está bem no centro, e a velocidade do centro estava zero. Né? Esse cilindro ele não ia transladar, ele ia ficar rotacionando. O CI sempre ia estar no mesmo ponto. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, a aula termina aqui. Então, reparem que encontrar o CI é bom treinar, é bom que você treina a geometria, você treina a matemática envolvida, você entende os conceitos, tá? Mas não é primordial para conseguir resolver problemas. Porque o CI é só uma generalização da equação maior, que é a equação da velocidade relativa, tá? Então eu vou colocar para vocês fazerem um ou outro problema, para vocês entenderem a ideia e vocês entenderem quando que estrategicamente é mais rápido de resolver, mais fácil através do CI. Tá certo? Então, nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre a aceleração, olhando da perspectiva do movimento relativo. Até lá!